Escuta, moço, é uma pesquisa que vocês estão fazendo na minha casa? Ele está fazendo um filme para contar a história da Da sua casa. Mas viu? Aquele vereador, pera, como é que é? Ele veio aqui para começar, mas daí meu marido ficou doente, não fizeram mais. A cidade é um ser vivo. E o conceito é sempre de a cidade o que que é? É rua, poste, placa, asfalto, meio-fio, galeria, construção, carro, né? Isso é o que a gente vê. Mas a cidade são as pessoas. Então, quando você pensar na cidade, você tem que pensar nas pessoas. O carro, o meio-fio, o asfalto, a placa, a sinalização, a sinaleira, o barulho, isso é consequência. Então, se a gente pensar arquitetura a partir das pessoas, da necessidade das pessoas, você vai ter uma arquitetura melhor. Os arquitetos devem ser vanguardistas. Eles têm que imaginar a obra não no momento que ele está projetando, mas na interferência que ele vai causar ao longo da vida daquela obra. Hoje se calcula, por exemplo, a estrutura, né, através das normas de desempenho, para um período mínimo de 50 anos. Ora, onde estarei eu daqui a 50 anos, né? O meu nome é Carolina Cioqueta Arcego e vou fazer, sabe quanto? 94. 95. Eu vou fazer em mês de julho. Era puro mato quando meu marido comprou aqui, nós morávamos em Rio Grande. Era mato, não tinha rua, não tinha água encanada, ninguém tinha nada. Quando eu vim morar aqui, que viemos, tinha vertente, aqui daí tinha vertente e não tinha casa. Assim, daí meu marido era construtor. Daí ele fez a planta da casa e construiu a casa, foi o meu marido. O ciclo econômico da madeira, ele foi muito importante para a região sudeste, particularmente para Pato Branco. Então significa que as casas eram de madeira, por quê? Porque era um material abundante e as pessoas conheciam aquela técnica de construir. E não existia projetos, eram raríssimos as casas com projetos. Então era muito mais do conhecimento formal ou informal do mestre de obra, eventualmente de um profissional de engenharia, do que do trabalho do arquiteto. Foi difícil porque não tinha terraplenada, não tinha nada. Foi difícil, homens com picom tirando terra. Foi difícil o começo aqui. Para te dizer a verdade, nem tinha tijolo, não tinha material, nem cimento não tinha naquela época. Era brava para construir. Meu nome é José Daniel Ferreira, o apelido é desde pequeno, né? E quando eu comecei a trabalhar na construção civil, acho que eu deveria ter uns 15 anos por aí. Na época, eu trabalhei na construtora da Roberto Zamerlan. Lá conheci o Valmor e crescemos juntos daí. Bom, então, eu me chamo Valmor Weber, e trabalho na construção civil desde os meus 13 anos de idade. Comecei a piar, né? Porque só tinha eu e meu irmão e a mãe, né? E assim foi, seguimos trabalhando feito homem, né? Era assim, digamos que sofrido, porque não existia maquinária, né? Não existia bitorneira, não existia elevador. A gente construía os prédios mais baixos aí que tem aí na cidade, era com rampa, não tinha elevador, equipamento para levar para cima. Quando nós começamos a trabalhar era assim. Aí logo em seguida veio aquele elevador externo que era com um torre de madeira por fora, né? Porque daí a gente conseguia fazer uns prédios mais altos. Na época, os prédios até 4 andares, 5 andares, não tinha elevadores, né? Não precisava ter elevador. Então a gente fazia todo ele manual, era puxado em rondana, material, tudo levava para cima, material tudo com rondana, com rampa. A gente fazia uma rampa e subia com carinha por fora do prédio, né? Jogava tijolo do chão até o 4º andar com cabo de vassoura, nos enfiava no buraco, fazia aí até no 4º andar, nós fazia aí o tijolo. Só falando com outra pessoa, mas da minha idade, para provar que nós jogávamos. De vez em quando
O cara lá em cima se bobeava, dava na cabeça. E o cara lá em cima tem que ser águia, tem que ser tipo o Rogério Ceni. Você vai no ângulo, deixa que vá. Se vem no meio, eu pego. Tem que pegar porque vem na cara. Ou no peito da gente, né? As construções que a gente fazia antigamente, que eram convencionais, que a gente fala, por exemplo, existia vigamento, você fazia caixaria para fazer vigamento, você fazia... Hoje não, hoje existe as lajes protegidas, as cabeadas, que é com cabo que a gente fala, né? Proteção é um sistema de desconstruir, tá, que surgiu nos Estados Unidos há mais de 70 anos lá, e que desembarcou no Brasil em 97. É uma técnica construtiva, sabe? Uma forma de construir de uma maneira diferente. Ela pode ser usada nos mais variados tipos de estruturas, tá? De casas, edifícios, pontes, estádios, barragens, enfim. Tudo que for de concreto você pode usar para proteção. O que é a proteção? Como que acontece na estrutura, tá? Então, bem simples você pensar. Por exemplo, se eu e o Michel que tivesse aqui, eu segurando uma corda numa ponta e o Michel na corda na outra, tá? E alguém sentasse no meio, tá? Então, se o Michel puxar e eu puxar, a corda ela vai tender a ficar reta, tá? E tendendo a ficar reta, ela vai ter que fazer uma força para levantar quem está sentado no meio, é o peso, né? Então, a proteção nada mais é que ser é você tensionar a estrutura, levantando, criando forças de alívio, que vai aliviar o peso da estrutura, tá? Do ponto de vista de engenharia, assim, as vantagens da proteção quais são, tá? É você racionalizar o processo construtivo, tá? Você tem consumo menor de madeira, processo de concretagens mais rápidos, tá? Porque no modo tradicional, quando é armado, você tem que deixar 21 dias lá com a escora. Quando você trabalha com a proteção, 5 dias ela já está se autoportando. Então, o processo de montagem é mais simplificado, acaba gerando muitas vantagens do ponto de vista econômico para quem usa. Aí tem a vantagem arquitetônica que o Michel pode falar um pouco. Sim, né? E na arquitetura, assim, que a gente pode citar alguns exemplos. Primeiro, a questão de vãos entre pilares, né? Então, o ganho, por exemplo, assim, se tu for comparar, né? O armado, você vai ficar num vão de 5 metros, 5 metros e meio, 6 metros. Na proteção, você já pode falar num vão de 8, 7,5, 8 metros, assim, digamos, de uma forma econômica e muito viável, sabe? Mas na proteção você ainda pode dar um passo a mais, entendeu? Se tu quiser usar vão de 11, 12, 15 metros, claro que de repente tu vai ter que sair da laje plana, vai ter que usar vigas, mas enfim, a possibilidade aumenta muito no sentido da ousadia que você pode, né, criar dentro da arquitetura. Acho que outra também, o Júlio até falou um pouco da madeira, eu acho que isso é legal, assim, pensando, né, quando a gente fala de arquitetura um pouco mais sustentável, a sustentabilidade de uma forma geral, assim, né, na construção, na arquitetura, porque consome muito menos madeira do que o sistema tradicional, né? Então você tem muito menos trabalho de formas, né? Tipo, trabalho de forma de viga e tal, e tudo mais. Então acho que esses são, assim, dentro da arquitetura os principais, assim, e também ganho de pé direito, porque como você não tem a viga, que é o elemento horizontal, né? Você tem uma laje plana, às vezes de 20 centímetros somente, né? Então você ganha em altura de pé direito, ganha em esbeltez da própria estrutura, que acaba se tornando bonito de se ver, né? Você não tem aquela peça enorme e tal, então é uma peça muito fina, muito leve, assim. Isso tudo daí, né? Se for criativo o suficiente ali para criar elementos, né, que dá uma sensação que flutua, que fica mais leve, enfim. Aí o céu é o limite. Você integrar um ambiente, por exemplo, né? O que até então era impensável, aí vou pensar que você teria que ter colunas a cada 6 metros, ou então teria que aumentar muito o pé direito. Hoje você consegue trabalhar com 80 metros quadrados, até mais. Essa área de convivência que a gente está aqui, ela tem 7 por 10. Então são 70 metros quadrados que você não tem pilar, entendeu? Por isso que dá essa sensação tão boa, assim, né? E eu acho que é o que muita gente, assim, tipo, que é o que muita gente, acho que eu sinto que é um momento, assim, que as pessoas querem muito isso, assim. Nós estamos fazendo ali um prédio que cada 15 dias está saindo uma laje. É rápido demais, muito rápido. Eu sempre brinco com o Nereu lá, que eu queria fazer um prédio ainda nos 40, 45 andares. Mas agora já está chegando na idade de também pensar em parar um pouco, né?
E, então a evolução da gente veio, a gente que veio lá de baixo assim, acompanhando até agora, hoje a realidade é outra. Você mesmo vê a cidade aí, que a cidade se transformou em prédios. Eu, como nasci aqui, que eu conhecia a cidade, que não tinha asfalto, não tinha calçamento, era estrada de chão. Então hoje eu vejo a cidade maravilhosa. Para mim, que me criei aqui na cidade, eu me sinto realizado de ter participado dessa evolução da cidade, entendeu? Pato Branco, para mim, é a minha cidade e pretendo permanecer aqui o resto da vida. Dia que chovia bastante, o Danilo era pequeno, mana, ele não ia dormir sozinho. Os tinha ali debaixo de onde que é a rua agora, ali onde tem os prédios, eram banhados. E daí tinha sapo e rã. Mas ninguém, não tinha quase vizinho, não tinha quase ninguém aqui. Mercado, tinha um pequeno mercado ali que era o do seu Ulisses, ali onde é o centro mercado, era um baraquinho. Tu comprava de quilo, não era vender de pacote, de quilo. Ainda bem que eu morava perto, e daí eu ia no mercadinho ali. Eu levava eles na aula, levava na catequese. Eu morava no município de Lagoa Vermelha, lá em Pai Filho. Lá morava também perto da igreja, perto da escola. Vim morar aqui, tudo perto de novo. Não é verdade, mana? Eu tive sorte da minha vivência. E o que eu espero, assim, eu como arquiteto, eu espero que a gente saiba trabalhar mais os espaços de uso coletivo e de uso público, assim, sabe? Então eu vejo que se a gente olhar para fora, a gente vê que tem um cuidado muito grande, assim, com esses espaços de convivência. Eu acredito que pós-Covid, né, pós isso que a gente está passando, com certeza o valor do espaço público, de você sair para a rua, de você estar, né, em convivência com as pessoas, acho que isso vai ter um novo significado, assim, né? E espero que a arquitetura, de alguma forma, acompanhe isso, né? Tipo, que a gente consiga gerar espaços que gerem mais encontro, que sejam agradáveis, né, para você estar, assim, não só dentro da tua casa, mas também, né, no espaço da própria cidade, enfim. E a arquitetura, ela não pode ser vista só como uma edificação. Uma casa, um prédio, enfim, não. Ela tem essa característica, mas ela tem que viver a cidade. E Pato Branco tem características peculiares. E ao olhar da arquitetura, você não pode fazer a mesma obra que você faz em Pato Branco em Curitiba ou em qualquer outro local. Porque nós temos um histórico, nós temos uma característica. Pato Branco se desenvolveu ao longo do Vale do Rio Ligeiro, dos seus afluentes. Ela tem uma topografia particularíssima. E você tem que, com essa topografia que nós temos, com esses morros, né, que todo mundo comenta, que vem de fora, você tem que ter uma arquitetura adequada a isso. Eu não gostaria de vender, porque eu já, a minha idade, eu gosto de morar aqui. O que vocês acham? De fazer uma mudança, não dá, né?